Olá, olá pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre energético. Eu pus uma pesquisinha aí para saber quem fazia o consumo de energético, como é que era a relação de vocês com o energético, e agora eu quero dar a minha explicação sobre a questão: o energético realmente dá energia pra gente? Faz bem? Faz mal? Qual é a dos energéticos? Bom, basicamente todos os energéticos, independente da marca, eles têm as mesmas características e as mesmas substâncias. A única coisa que acaba mudando é o gosto. E existe muita associação, né? Ah, esse energético te dá asas, tome e revitalize a sua vida, revitalize a sua mente. E aí as propagandas acontecem com pessoas bonitas, saudáveis, magrinhas, com influencers, enfim, com vários tipos de pessoas que você, quando vê esse marketing bem feito do energético, você associa que tomar aquele energético é algo que vai te trazer aquele benefício. Uma pessoa saudável de ser uma pessoa magrinha, parece que você consumindo aquela bebida, né, você vai conseguir ter esses resultados também. E não é assim. Então a gente tem que ficar muito esperto com as campanhas de marketing relacionadas a energético. E se esse fosse só o grande problema, esse não é o grande problema dos energéticos. Você já parou para pegar a latinha e olhar o rótulo? Ali a gente tem em torno de 30 gramas de açúcares por lata. Gente, é muita coisa. E quando você entra em contato com esse açúcar do seu sangue e essas células, elas são transbordadas por esse açúcar consumido durante o uso do energético, o que vai acontecer? Você vai ter a falsa sensação de estar cheio de energia, porque você vai fazer com que a quantidade de açúcar no seu sangue aumenta, né? Aumente aquela quantidade que você mede na glicemia, naquele examezinho do diabético. E por que você sente essa sensação de bem-estar no começo, se mesmo quando você tem esse aumento, né, da quantidade de açúcar no sangue, depois você tem um aumento da hormônio da insulina? Sabe aquele sono depois do almoço quando você come carboidrato? É pelo aumento também da glicose e, consequentemente, pelo aumento da insulina, que é o hormônio que controla a glicose, o açúcar do sangue. E aí, você vai ter um efeito rebote, ou seja, esse estado de êxtase que você atinge quando você toma um energético, ele vai demorar para aparecer o efeito rebote, que é aquele efeito que controla a glicose, o açúcar do sangue. E aí, você vai ter um efeito rebote, ou seja, esse estado de êxtase que você atinge quando você toma um energético, ele vai demorar para aparecer o efeito rebote, que é aquele efeito da bad, né? Que é aquele efeito assim que, putz, preciso de tomar mais um energético, eu preciso tomar um café, eu preciso tomar uma Coca-Cola, eu preciso, sei lá, fumar, preciso fazer qualquer coisa para poder me levantar esse meu estado. E isso só não acontece antes, gente, porque dentro da composição do do energético, você vai olhar e vai ver que tem em torno de 114 miligramas de cafeína nele, né? E aí, essa cafeína, ela sustenta essa quantidade de açúcar no nosso sangue, e aí você vai ter uma queda de sensação desse bem-estar, dessa energia do foco, só no final do dia. Mas vai ser algo que vai ser um efeito muito mais drástico do que se fosse você tomasse e logo em seguida você consumisse a glicose, né, o açúcar, que não é o que acontece. Essa cafeína, ela faz com que esse efeito ele dure mais tempo, e mais tempo esse estado de êxtase, e aí quando vem o efeito rebote, aquela bad vem com tudo, né? Fora isso, a gente olha lá, tem 112% dos elementos são baseados em vitaminas. Primeiro que a gente não sabe a origem dessas vitaminas. Segundo, se você for observar lá, esses energéticos, eles têm sucralose, eles têm qual que é a outra que eles têm bastante? Glucose. E isso são formas de açúcar escondido. Então, você tá aumentando o nível de açúcar no seu sangue a partir do momento que você consome sucralose, glucose, porque eu sei que vai ter alguém querendo saber do energético light, eu já tô adiantando aqui. E uma outra coisa que tem dentro do energético são as vitaminas de complexo B. As vitaminas de complexo B, elas realmente trazem muita energia para o nosso corpo, né? A B12, a B6, enfim, todo o complexo
complexo B, então ele vai trazer muita energia para o nosso corpo. Eles têm essa suplementação dentro do próprio energético. E também contém a vitamina C, que a curto prazo ajuda aí a aumentar o nível de energia que a gente tem no corpo. E ele tem a taurina, né? A taurina, ela é um tipo de aminoácido super importante para nosso cérebro, para nossa cognição e também para nossa visão. Só que a gente também não sabe de onde vem essa taurina, mas tudo bem. A questão não é nem tanto essa. Por que a taurina ajuda? Só para a gente fazer um parênteses aí dentro dos componentes que a gente tem no energético. Por que você fica mais energizado, mais concentrado? Porque a taurina, ela é um aminoácido que ela vai te trazer um estado de hiperfoco. Então, toda vez que você faz a suplementação de taurina, você consegue trazer uma condição de hiperfoco cerebral. Fora a questão dos corantes, conservantes, essas coisas artificiais que tem dentro do energético que a gente sabe que não vai ser legal para você. Então, se a gente for comparar aqui e for pensar no energético, no café, com açúcar principalmente, na Coca-Cola, todos eles são artifícios que você está tentando utilizar para te trazer energia para que você consiga fazer as suas atividades do dia a dia ou mesmo ter mais foco. Só que tudo isso são fontes de energia o quê? Disfarçadas, né? Não são fontes de energias reais. E aí eu quero que você entenda que é muito mais inteligente você utilizar recursos que vão aumentar a sua produção energética a nível celular, para que você tenha uma célula em alta produtividade ao invés de ficar utilizando esse tipo de coisa para poder melhorar teu nível de energia. Então eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como você pode fazer para ter naturalmente um aumento dessa sua quantidade de energia no corpo. Então agora eu vou te dar 5 dicas de coisas naturais que você pode fazer para aumentar o seu nível de energia celular, ter mais alta produtividade e alta performance para conquistar o que você quer aí nesse ano de 2020. A primeira coisa que você precisa colocar em dia é o seu sono. Por quê? O sono, ele é fundamental para que a gente tenha o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É um período de 24 horas onde você fica um tempo acordado e depois você dorme para que aconteça aquele reset no seu organismo. Né? É como se você desligasse a maquininha na hora do sono e houvesse uma regeneração das suas células, dos seus hormônios, das suas reações metabólicas. E aí, se você não dorme bem, se você não tem um ciclo circadiano efetivo, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai forçar as suas adrenais, que são 2 bolinhas que parecem 2 ervilhas que ficam em cima do seu rim, e eles fazem o quê? O controle do seu ciclo hormonal relacionado ao cortisol, ao hormônio do estresse. E aí, essa sua adrenal que encontra-se desequilibrada por causa do consumo dessas energias artificiais, que são os energéticos, café, Coca-Cola, elas vão fazer com que o seu sistema de neurotransmissores baseados em adrenalina, o sistema adrenérgico, fique hiperexcitado. Então você tá o tempo inteiro em estado de alerta. E aí, quais são as dicas para você saber se você realmente está dormindo bem e para você poder ter um nível de energia aí elevado e uma vitalidade dos deuses? O que você precisa saber? Que você precisa dormir profundamente e chegar ao sono REM. Essa é a primeira dica que eu quero te dar. Como é que você sabe que você fez isso? Você precisa de um aplicativo para te ajudar. Pode ser aqueles reloginhos, né? Que hoje a gente tem o Apple Watch, tem algumas outras ferramentas, tem alguns aplicativos que fazem esse controle. Então, para a gente saber se você está realmente entrando no sono regenerativo. Uma outra coisa, o teu quarto tem que estar extremamente escuro, porque a gente tem nas nossas pálpebras alguns receptores de luz. Então, se você não estiver num quarto escuro, você não vai ter a produção eficaz de melatonina como você poderia ter. A outra coisa você precisa dormir cedo, gente. Você precisa dormir cedo. O horário ideal da gente dormir tem que ser antes das 10 da noite, né? Vamos colocar em 11 horas no pior das hipóteses. Por quê? É o momento onde a gente tem o maior pico de produção dessa cascata hormonal relacionada à nossa melatonina. A outra coisa que você precisa é uma duração de sono de 6 a 8 horas. Então, dessa forma, você vai ter um sono de qualidade. E para que isso seja efetivo, não se esqueça que você precisa fazer uma higiene do seu sono. Como é que você faz uma higiene do seu sono? Você pode criar uma RDN, é o ritual da noite, né? De manhã a gente tem os RDMs, rituais da manhã, e à noite você tem o ritual da noite, RDN. O que você precisa fazer? Primeira coisa, larga o celular para lá pelo menos 30 minutos antes de você ir para sua cama.
Coloca no modo avião, esquece o celular. Outra coisa, luzes luzes azuis. As luzes normais, elas pioram a nossa produção de melatonina. Então, diminuir, deixar tudo meia luz. Você pode ver que em hotel é tudo pensado. Você não consegue deixar uma luz igual eu deixo aqui, né? É sempre aquela meia luz justamente por causa dessa produção. Outra coisa que você pode inserir no seu ritual da noite, no seu RDN, é a leitura. Mas tem que ser leitura, gente, de livro. Não adianta querer ler no celular, nem no Kindle, nem nada, né? Porque você vai ter o estímulo da luz ali. Então, uma leitura de um livro físico, uma outra coisa legal para você colocar na sua rotina da noite no seu RDN. Uma outra coisa é o banho morno. De manhã a gente sempre fala do banho de contraste, né? Que é o banho que o Joel sempre fala, Joel J, que é um dos meus mentores. E à noite eu falo para vocês tomarem um banho morno, um banho quebrando a friagem, não precisa ser pelando, que é uma forma do organismo conseguir relaxar. E outra coisa muito legal que você pode colocar como rotina da noite, né, dos seus rituais da noite, para poder entrar numa etapa de higiene do sono, é a meditação. Meditação é uma coisa incrível que eu, independente do quantas horas eu vou dormir, eu sempre faço a minha meditação. Então, essas são as dicas do passo 1 para você ter mais energia, que é ter um bom sono. Agora, a gente vai passar para a segunda informação mais importante que a gente tem aqui, para falar sobre como que você pode aumentar o seu nível de energia naturalmente, tendo mais produtividade, tendo mais alta performance e conseguindo o que você quer na sua vida. Bom, a segunda dica que eu quero te dar é: para de comer porcaria, para de comer merda, tá? Literalmente, para de comer essas coisas que não fazem bem, que você já tá cansado de saber que é um bando de industrializado cheio de produto que intoxica, que inflama e que te vicia. Por quê? As porcarias, principalmente os carboidratos industrializados e os açúcares em geral, eles são verdadeiros sugadores de vitaminas do seu organismo. Eles sugam as vitaminas e os minerais. Por quê? Toda vez que você come porcaria, toda vez que você come um hambúrguer, uma pizza, uma junk food, o que você tá fazendo? O seu corpo, ele vai precisar parar de fazer o que ele estava fazendo, de absorver as vitaminas, os minerais e cuidar de todo o metabolismo, e vai ter que ir aonde? Ir lá cuidar, direcionar o seu metabolismo, que são as suas reações, né? A sua digestão e tudo mais, para aquele alimento inflamatório, para aquela junk food, para aquela matéria que fez com que você aumentasse a quantidade de açúcar no seu sangue, aumentasse o seu nível de insulina. Então, parar de comer porcaria é algo fundamental para quem está buscando saúde, porque senão você vai estar consumindo nutrientes, sejam eles na alimentação, seja os nutrientes da alimentação que você estiver colocando aí mais saudável no seu dia a dia, sejam de suplementações. Se você ficar comendo merda, se você ficar comendo porcaria, se você ficar comendo junk food, você vai estar o quê? Alimentando verdadeiros sequestradores, verdadeiros sugadores das suas vitaminas e minerais. Então esse é o passo 2, parar de comer merda. Passo 3, movimento. Vocês sabem que movimento é uma das principais coisas que eu tenho no método 3M, que é a minha rotina da manhã, né? O nosso ritual da manhã é RDM. Quem não conhece, vai lá no destaque dos stories e assiste. Mas o movimento é a atividade física. A partir do momento em que você pratica o movimento, pratica uma atividade física, você faz com que as suas células elas sejam fortalecidas, você começa a regular os seus sistemas hormonais, produzir mais endorfinas, que são os hormônios do bem-estar, você aumenta o seu sistema imunológico, ou seja, os soldadinhos de defesa que vão fazer com que você não fique doente. Você vai fazer uma detoxificação, ou seja, uma limpeza do seu organismo a partir do suor, a partir do seu sistema linfático que vai funcionar melhor, a partir da urina, a partir das fezes. Então você vai fazer um detox, porque toda vez que você pratica atividade física, todos esses mecanismos eles são favorecidos por causa desse movimento que você está fazendo com o seu corpo. A gente foi feito para estar sempre em movimento. Então o movimento é fundamental, ele é uma fonte riquíssima que você tem na sua mão para produzir energia, porque quanto mais atividade física você faz, mais energia você vai produzir e mais energia vai chegar. Então é um looping aí que acontece entre movimento e energia. Dica 4 que a gente vai dar agora é a parte de suplementação. Como é que eu faço então para poder ter energia sem tomar café, sem tomar energético, sem ter que comer doce? Então, gente, anota aí. Chá verde. Chá verde é algo milagroso. Ai, Rô, mas tem cafeína. Calma que eu vou explicar.
E aí, além da cafeína, o chá verde ele tem outras substâncias que vão fazer com que você não tenha aquele efeito deletério da cafeína. Por exemplo, a L-tianina. É algo que está presente, uma das substâncias presentes no chá verde, que vai potencializar esse efeito antioxidante, protetor das células e vai evitar com que você tenha o efeito deletério da cafeína. Mas, gente, uma coisa importante, não adianta comprar chá verde a granel, tá? Daqueles montão. Tem que ser de uma marca de confiança, tem que ser algo que você conheça a origem, porque qualquer chá verde de hoje em dia tá intoxicado, tá cheio de metal tóxico. Então, por isso que eu recomendo que vocês comprem uma marca que vocês conheçam e que vocês confiem. A outra coisa de suplementação, que é super importante e é excelente, gente, o suco de beterraba. Isso mesmo, para quem não é diabético, tá bom, gente? Para quem tá procurando alta performance, tá fazendo atividade física, o suco de beterraba, ele é excelente, principalmente se tomado de 1 hora a 30 minutos antes do treino. Ele vai te dar um boom de performance que você não tem ideia, porque ele vai dilatar as paredezinhas dos vasos, chamadas endotélio, e vai fazer com que a artéria tenha um maior fluxo sanguíneo. Logo você vai oxigenar melhor o seu cérebro, você vai oxigenar melhor as suas células, você vai produzir muito mais energia. Outra dica de suplementação que eu quero dar para vocês são as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são fundamentais para a saúde da mitocôndria e para a produção da nossa energia. Sempre lembrando que a preferência é que sejam personalizadas de acordo com a sua necessidade. Nem tudo é igual para todo mundo. E outra coisa de suplementação, para encerrar a parte de suplementação que você pode fazer, são os adaptógenos da adrenal. Ou seja, dá uma forcinha lá para sua adrenal que está cansada, que está fadigada, que você obrigou ela a produzir um monte de hormônio e agora ela não tem mais como. Esses adaptógenos, ele pode ser uma rhodiola rosa, ele pode ser o manjericão, ele pode ser a magnólia, todos eles vão ser combustíveis que vão ajudar a sua adrenal a se recuperar. Então, esse é o nosso passo 4 da suplementação. E o último passo, para terminar, é água, água, água e água. Muitas vezes esse cansaço, essa lentidão que você sente, essa sensação de que tá meio leso, né? É uma sensação. Então, muitas vezes esse cansaço, essa lentidão mental que você tem, essa coisa que não melhora, esse falta de foco que você não tá conseguindo, é por desidratação. Para você saber quantos litros de água que você precisa tomar aproximadamente por dia, você pode fazer uma continha que é pegar o seu peso e multiplicar por 0,035, que você vai ter a quantidade em ml aí de quanto que você precisa de água por dia. Fechou? Então espero que vocês tenham gostado sobre essas novidades e então não deixa de enviar essas informações para alguém que é muito importante e salva aí no seu stories esse vídeo para que você possa consultar toda vez que você pensar em tomar energético e tiver dúvida de como você pode aumentar a sua alta performance, seu nível de energia com dicas práticas e dicas fáceis. Deixa o seu comentário para mim também para eu saber se você gostou do nosso tema. Agora sim, beijo grande e até a próxima. Namastê!